De volta com o Estúdio 360 e para fazer uma pergunta. Você tem o costume de impor limites nas suas relações, em suas atividades, na vida? Pois saiba que é importante impor esse limite. Quem está aqui para falar sobre o assunto é o psicólogo Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Alexandre. É difícil impor limite para tudo. É muito difícil, porque às vezes é pelo prazer, às vezes é pela necessidade, às vezes é talvez para atender expectativas profissionais suas ou de quem trabalha com você. Como impor esses limites, Alexandre? É verdade, Cacá, porque quando você tenta impor limites, no fundo, o que você está fazendo é assumindo os seus desejos, assumindo as suas escolhas, assumindo o que é seu, o que é a sua propriedade, assumindo o seu tempo. Então, colocar limite no fundo, não é necessariamente o objetivo final, mas é um meio para você ter algo. Então, qual que é o problema que a gente percebe quando as pessoas tentam colocar limites e não conseguem, Cacá? É o seguinte, porque muitas vezes você acredita que o não é equivalente, corresponde a uma arrogância. Então, como se eu dissesse não para alguém, eu estivesse sendo grosseiro, eu estivesse frustrando o outro, mas você tem que aprender a frustrar o outro. Enquanto você não souber lidar com isso, você vai acabar falando sim e se frustrando também. Então, o sim, ele tem que, de alguma forma, agradar pelo menos a duas pessoas. Você tem que ter algum ganho. E outra coisa também, isso não é egoísmo, quando você acaba pensando em você em detrimento, às vezes, do outro. Isso não é egoísmo, não significa um mal que você está fazendo. Então, colocar limites é essencial para que você também consiga prosseguir com a sua vida sem essa sensação de invasão, essa sensação de que o outro vai ali tomar o seu tempo de um modo que você não pode, às vezes, e acaba falando sim, ou de um modo que você não quer, não te satisfaz. Agora, Alexandre, eu tenho uma dúvida, porque esse limite que você está abordando é aquele limite em que a pessoa não sabe estabelecer essa, digamos, separação. Agora, e o alto limite? Quer dizer, quando a pessoa não consegue, por exemplo, dizer não, nesse caso, para ela mesma e falar assim, bom, eu já estou trabalhando demais, ou eu estou tendo prazer demais. Como é que é isso, hein? Você corre o risco, não dizendo não para você mesmo, de entrar em furadas, vamos dizer assim, porque você acaba dizendo sim para você mesmo e querendo abraçar o mundo, você corre vários riscos, porque você precisa de uma lei para você também. Agora, no plano da saúde mental, é a exaustão mental mesmo, né? Você corre o risco da exaustão, você corre o risco de você fazer tudo pela metade, não completar projetos, né? Não conseguir realizar desejos, e você acaba sendo até uma pessoa desagradável, porque você não dizendo não para você, você também não vai ter tempo para o outro. Você é uma pessoa que não tem presença. Então, esse limite para você mesmo, ele é essencial para isso, para que você possa, de alguma forma, fazer uma coisa de cada vez. Esse mundo hoje que tudo é muito rápido, o acesso a tudo é muito fácil também, né? Então, colocar esse não para você é fundamental para que você tenha uma vida mais saudável e que não dá para ter tudo. E se você quer ter tudo de qualquer forma, esse limite vai vir de fora. Vai vir de fora com uma doença, vai vir de fora, nem que seja às vezes até com um caso de polícia. Ou o outro vai te colocar um limite, ou você vai perder laços, enfim. Então, ele vai vir de qualquer forma, então é importante que você faça essa reflexão. Isso que eu ia comentar agora, Alexandre. Quando você vive uma vida para agradar os outros, chega um momento que você não se agrada mais, você acaba adoecendo. Perfeito. Você... E Lise, assim, um caso muito comum da gente tentar agradar outra é na família. Acaba que dentro da família, muitas vezes, você quer corresponder a uma expectativa, você tem medo de frustrar, ou você quer ser o orgulho da família, ou você quer ser aquela pessoa que mais ou menos vai corresponder talvez à profissão familiar, que é mais comum, ou enfim. Então, saber romper isso, e não significa que você está necessariamente rompendo laços familiares, que você tem raiva da pessoa por não estar correspondendo às expectativas dela, não deixa de amar menos, por causa, né, ou amar mais ou menos por causa disso, mas se você não coloca esse contorno, então esse contorno é o que, pessoal? É você saber qual que é o seu lugar, a sua posição na família e o lugar do outro também. Ele não pode invadir o seu espaço, a sua cena.
quem invade a cena é obscena. É boa palavra, né? Percebe? Nesse caso. Você vai para além da cena. A palavra significa isso. Então, é importante isso sim, que você ponha limites, não tente corresponder às expectativas do outro. Porque, veja bem, quando você tenta agradar alguém, pelo menos uma pessoa vai ficar desagradada, vamos dizer assim. Na maioria das vezes é você. Na maioria das vezes é você. Nem sei se essa palavra existe, né? Desagradada. Mas você vai faz ter... mal. Você criou e tá ótimo. Um neologismo. Mas você vai, com certeza, ter essa frustração e relações tristes. E outra, quando você tenta agradar alguém também, além de você correr o risco de se desagradar, você também vai desagradar o outro, porque nunca vai estar bom. Agora, tem um problema que eu acho que, já que a gente está falando de palavra aqui, que é fundamental nessas relações todas, que é o seguinte, Alexandre. Eu acho que a maior questão talvez seja como a pessoa pronunciar esse não, ou seja, como ela vai dizer para a pessoa, porque eu acho que um dos temores que a pessoa que não consegue estabelecer algum limite tem é exatamente de desagradar. E conforme a palavra que ela utilizar, conforme a maneira que ela se manifestar, aí sim ela provoca esse problema. Como escolher as palavras? Essa é a questão, ou seja, é transparência, é fineza, é excesso de educação. Como fazer isso? O excesso de educação, excesso de empatia também não é bom. Não, né? Não. Porque de alguma forma você também se apaga na relação. As palavras, então vamos às palavras que você pode usar. Em geral, Cacá, você pode começar agradecendo. Porque ela lembrou de você, porque ela te vê como uma referência, como uma possibilidade de fazer aquilo que você quer que ela faça. Você agradece, olha, fico feliz, você querer estar comigo nesse momento, participar disso. Mas e sempre tem o mas, né? O mas nega tudo que vem antes. Certo. Essa vírgula, mas nega o que vem antes. Mas você agradeceu. Você pode também, se você quer dizer não, você pode indicar um outro caminho para a pessoa que não te inclua. Então, olha, tal pessoa pode te ajudar melhor, ou já tentou essa via. Você pode falar, uma outra estratégia boa também é falar que você vai pensar no assunto. Sim. Eu preciso pensar um pouco mais no meu tempo, na minha agenda, ou se eu me sinto confortável disso também, talvez eu não consiga te ajudar como você gostaria. Então, é uma espécie de gentileza, mas é um não. Que você não precisa ser agressivo, você ainda consegue dizer um não dessa forma. E eu tô passando por um problema com isso, que eu tô grávida de 3 meses. Olha só. E as pessoas acham que a minha barriga é pública agora. E aí, por mais que eu tente falar que eu não gosto, as pessoas não entendem, Alexandre. É difícil. Tentar colocar esse limite e falando mesmo, né? Se manifestando. Eu acho que acabou de fazer isso agora ao vivo também. Eu acho que isso é importante. Já é uma maneira. E não tem nada de errado em falar isso. Pelo contrário, né? Quem tinha que se sentir um pouco mais envergonhado não era você, né? Alexandre, fica aí que a gente vai agora ver uma reportagem. Eu gostaria da sua opinião depois dela. Um estudo sobre bullying sugere alguns hábitos que os pais devem cultivar dentro de casa para evitar que seus filhos se tornem agressores. Já fui macerada pelo preconceito e a escrita me fez companhia. Os poemas de Ana Cecília narram a infância e a adolescência marcadas pelo bullying. Minha mãe era uma ialorixá e eu era chamada filha da feiticeira, vai fazer um feitiço. Então eu passei a ser uma criança muito agressiva para poder me defender daquilo tudo que eu vivia. Uma pesquisa feita em 30 países, inclusive no Brasil, revela que 1 em cada 3 jovens já foi vítima de bullying. Ele é uma intimidação sistemática, acompanhado de atos de violência, uma ação sistemática repetitiva e não um ato isolado. Existe receita para prevenir o bullying? Para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sim. Um estudo da instituição sugere que os pais cultivem hábitos, como fazer refeições com o filho, que acompanhem as tarefas e saibam o que ele faz no tempo livre. O adolescente precisa se sentir acolhido para não ter medo de se expor e conversar. Quando aparecer um caso, comente com seu filho, né? Pergunte se acontece na escola, o que ele acha sobre isso. É uma forma de estimular o diálogo. Kathleen ainda tem crises de ansiedade depois de 2 anos em que teve o cabelo cortado contra a vontade e ainda foi ameaçada com uma tesoura por 2 colegas de escola. Na minha escola mesmo, tem psicóloga, a gente está sempre tendo palestras, conversa com os meus pais. Tendo esse apoio, eu acho que você consegue vencer. Não é uma tarefa muito fácil não, né, Alexandre?
Não é fácil porque, em geral, não é forma, mas em geral, o agressor é aquele que talvez já se sentiu agredido. Então, uma das principais coisas é a escuta e acolhimento, sem julgamento. Então, os pais têm que estar dispostos a saber se eles vão escutar o filho ao que ele é, ao que ele quer ser, sem julgar, e as dores que ele passou também. E é claro que uma avaliação e um auxílio profissional, de um profissional da psicologia, pode contribuir muito para esse processo. Certamente a gente vai voltar ao tema bullying aqui. Queria que você deixasse suas redes sociais, Alexandre, para as pessoas poderem te acompanhar. Tá, perfeito, pessoal. Para acompanhar todo esse trabalho que a gente faz, abordando esses assuntos da psicologia, tem o meu Instagram, @Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia, e lá a gente pode bater um pouco mais esse papo. Que ótimo. Obrigada, Alexandre. Obrigado, pessoal.